O novo centro de treinamento do Bragantino não é só um espaço para treinar, é também uma maneira de pensar e uma maneira de ser mais competitivo. Olá pessoas, estou aqui em mais um vídeo do RS Análises, mais um vídeo no canal DP Channel. Eu sou o Rodrigo Seixas e vou falar sobre o novo CT do Bragantino, né? Como eles vão usar isso daí para ser uma nova forma de poder ser competitivo no país. Eu vou explicar mais ou menos quais são as ideias do clube com isso. Mas antes, falar dos patrocinadores do canal. O canal é patrocinado pela RV Sistema de Segurança, pela Farma Souza, pela Fatec e também pela Oregon Estacionamentos. Então é isso, no final de semana, no sábado, fez o lançamento da pedra fundamental do novo CT, que vai ser em Atibaia. Ele vai ter todas as categorias do clube de base, vai ter o feminino e vai ter o masculino profissional também. Então a ideia é juntar todos eles, para todos eles treinarem junto e poder crescer junto. E por que isso não é só um simples CT? Porque o Bragantino escolhe a categorias de base, principalmente, como objetivo e como um plano para o time ser mais competitivo. Porque existe a maneira de jogar estabelecida pela Red Bull, que o Bragantino tem e que ele tenta copiar o máximo possível para tentar jogar. Isso quase todo time de futebol de elite tem uma maneira escolhida para jogar, e isso faz com que seja mais simples você se organizar e você chegar nos resultados, né? Você pega um time hoje que é muito campeão e normalmente ele tem uma base já mais definida de jogo. No Brasil isso é um pouco menos comum e até por isso acho que no Brasil tem mais oscilações. Mas fora do Brasil isso já é muito mais tradicional e comum e você consegue definir melhor isso. Até os times que não definem muito isso sofrem, como o próprio Manchester United, que há muito tempo não define uma maneira de jogar e fica oscilando, contratando vários jogadores e não avança. Mas além da maneira de jogar, você tem que definir a maneira com que você vai ser mais produtivo, vai render mais e que tipo de jogador você vai querer e que tipo de clube você vai ser. Porque você pode ser um clube e que vai fazer muito dinheiro com a sua torcida, com o seu estádio, com o direito de TV, vai comprar os principais jogadores do mundo para sua maneira de jogar e vai ser campeão assim. Pode ser um modelo que funciona? Pode. Tem time que faz isso e funciona. Tem time que também faz isso, mas com dinheiro vindo até de outros lugares, como o PSG, que não tem só dinheiro de torcida e de TV, o dinheiro vem de outros meios, né? Praticamente um país que é dono de um clube. Só que como por muito tempo não escolheu a maneira de jogar, acabou sofrendo muito para ganhar e até hoje não ganhou a Liga dos Campeões, por mais que ganhe o campeonato francês. Outro time que é mais parecido com isso, também não ganhou a Liga dos Campeões, mas consegue jogar até mais, é o Manchester City. Não gasta tanto assim com jogadores, por mais que tenha bastante dinheiro e gaste também muito, mas a forma que eles usam tem mais técnica de trabalho técnico, né? O próprio Guardiola, a equipe dele, criaram uma maneira de jogar, então eles conseguem ser mais competitivos do que o PSG é, tanto que eles ganham a Premier League, que é o campeonato mais difícil de clubes hoje. Mas no final das contas, você tem bastante dinheiro ali, você tem bastante coisa ligando, são várias maneiras, mas você tem uma maneira de pensar, tanto de clube quanto de futebol. Um outro time, que acho que tem um pouco mais a ver com o Bragantino, e depois eu vou chegar na parte de Red Bull, é o Ajax. O Ajax na Holanda, ele sabe que ele não vai ter mais dinheiro que os outros clubes, ele sabe que ele não vai conseguir manter os seus principais jogadores, então ele aposta em base. E assim ele consegue ir longe em vários campeonatos, chegou em semifinal de Liga dos Campeões, é um dos times que tem um dos maiores jogadores de base no mundo, ou holandeses, ou jogadores trazidos para lá. O próprio Antony agora foi vendido por um valor muito grande, né, 100 milhões de euros. É um jogador que é brasileiro, mas que ele evoluiu no Ajax. Então o Ajax é um clube que já tem essa parte de base bem estabelecida e que pensa nisso, tanto na parte de treinadores jovens quanto de jogadores jovens. Isso é um modelo que tem funcionado lá. E o Bragantino, assim como os outros times da Red Bull, vai tentar fazer isso. Então a ideia é apostar na base, gerar um time muito bom de jogadores jovens para poder competir com os times que têm maior torcida, que têm maior arrecadação de sócio-torcedor e de estádio aqui no Brasil, né? Por exemplo, Palmeiras e Flamengo hoje são dois times que conseguem render muito dinheiro com torcida, com
com torcida na parte de TV, com torcida na parte de estádio e também com venda de jogadores, né? Os dois também apostam bastante em categorias de base, então vendem jogadores, apostam bastante neles para jogar. Sei lá, o Vinícius Júnior, o Paquetá, jogadores muito valorizados na Europa, são jogadores que começaram no Flamengo. O Gabriel Jesus começou no Palmeiras. Então, você ainda tem no Palmeiras o Danilo, o Menino, uma geração bem grande. Então, qual que é a ideia do Bragantino? É ter esses jogadores jovens antes que os grandes clubes do Brasil tenham, vender eles quando vierem boas propostas e arrecadar mais dinheiro, mas principalmente ter um time competitivo com esses jogadores. Claro que você vai levar um tempo para você ter esses jogadores, mas se você tem um CT, se você tem uma maneira de pensar, um trabalho bem feito na base, aos poucos você vai conseguir ter um time melhor nesse quesito e conseguir competir com os grandes. Não quer dizer que o Bragantino vai conseguir competir todos os anos, que o Bragantino vai ter o melhor time, e talvez nem consiga. Mas a ideia é essa. A ideia é apostar em base, criar os melhores jogadores brasileiros e da América do Sul para poder competir com os grandes times do Brasil. Daí você mantém esses jogadores por um tempo jogando aqui, depois eles já um pouco mais maduros são vendidos para a Europa por um valor alto, e não só você vai ter mais dinheiro para poder investir em mais jovens, como você vai ter um time mais competitivo do que tem hoje. Porque o Bragantino, se ficar disputando para ter um time bom todo ano, não vai conseguir tão fácil. E vai ter que gastar bastante dinheiro para contratar jogadores. E a Red Bull, ela prefere construir um CT bem caro, a gente não sabe o valor, mas com certeza é mega caro, do que gastar toda a temporada 100 milhões de reais ou alguma coisa do tipo para manter um time forte. Primeiro que 100 milhões de reais não vai fazer do Bragantino hoje o melhor time do Brasil na próxima temporada. E se você ficar gastando isso todos os anos, daqui a um tempo você gastou mais do que você gastaria para fazer um CT. E o CT, a ideia é tanto ter melhores jogadores quanto depois vender eles e ganhar dinheiro. Então tem a ver com isso. E o Bragantino escolheu essa ideia para ter o CT e a base como um diferencial. No Brasil, hoje, você tem o Botafogo, que também está com essa ideia. Então, o Bragantino sai um pouco na frente, porque o Botafogo também não tem CT, também não tem essa estrutura, mas o John Textor está pensando nisso também. O John Textor também pensa nessa fase e nessa ideia de ter uma base grande para poder ter os melhores jogadores do Brasil e poder aproveitar isso. O Botafogo também tem essa ideia. Só que o Bragantino acho que está um pouco à frente e pode apostar nisso. Agora, só para separar alguns dados para mostrar como o Bragantino, apesar de ser uma empresa da Red Bull, vai construir o CT só porque é da Red Bull, né? Se fosse só o Bragantino não ia construir, mas é uma empresa que não gosta de gastar dinheiro acima do que gera, né? Gosta de estar sempre equilibrado. Então, se você for ver, o Bragantino vai ter que ter uma base forte para poder manter um bom time titular forte. Porque eu peguei os dados do Bragantino na última temporada e comparei com alguns clubes do Brasil. Se você pegar o quanto o clube arrecadou, foi 291 milhões. É o 10º do Brasil, mas aí está contando todo tipo de dinheiro. Se você for para dinheiro de TV aberta, o Bragantino só teve 2 jogos que passaram na TV aberta no último Campeonato Brasileiro. E nesses 2 jogos, o Bragantino ganhou 2,4 milhões. É um bom dinheiro? É. Só que o Bragantino foi o time que menos arrecadou. Porque o Bragantino só teve 2 jogos transmitidos na TV, enquanto o Corinthians teve 15 e arrecadou 18 milhões. O problema fica maior quando você pega dinheiro de pay-per-view, né, que é a TV fechada, a Premiere. Quando você vai para o pay-per-view, o Brasil, o Campeonato Brasileiro inteiro, arrecadou 400 milhões. 0,7% desses 400 milhões foi para o Bragantino, que são 2,8 milhões de pay-per-view. Então você vê como o Bragantino está muito longe dos principais times nesse quesito. O que equilibra é porque é um time da Red Bull. Daí você pensa em estádio, em torcida. O Bragantino, no primeiro turno, teve 10 jogos em casa. Desses 10 jogos, teve prejuízo em 7. Prejuízo. E o jogo que mais arrecadou 171 mil, que foi o jogo contra o Corinthians. Em média, o time tem entre 70 e 80 mil de prejuízo, alguns 40. Mas o que quer dizer que o Bragantino ainda vai ter um estádio novo, ainda vai investir em estádio para tentar ter uma atração maior, chamar mais gente. Mas do jeito que tá, o Bragantino, que vende um ingresso bem barato para poder trazer o torcedor, não consegue nem pagar o estádio, a administração dele dos jogos, o custo dele, né, no caso, porque vai pouca gente com um valor baixo, né, de ingresso. Então,
O Bragantino não vai ganhar dinheiro com o estádio e sabe disso. O Bragantino não vai ganhar dinheiro com a torcida. Por mais que a torcida do Bragantino seja importante, eles têm que ter torcida, porque o Bragantino tem a sua torcida, tem os seus torcedores, vai ter que respeitar e vai ter que manter eles, mas eles sabem que não é um fator de dinheiro, de lucro e de sustentar o time. Então eles vão ter que apostar em outras coisas. Categoria de base vai ser a aposta do Bragantino. E se você pensar na Europa, a Red Bull já é assim com o Salzburg e com o Leipzig. Eu estava até vendo os principais jogadores da Europa, feita numa pesquisa da CS Football, né? E ela fez uma pesquisa que dos jogadores nascidos em 2002, o jogador que mais gerou pontos no Instat, né? Jogadores nascidos em 2002, foi o Gvardiol, que é um jogador que joga no Leipzig. Ou seja, o croata começou a carreira dele no Dinamo de Zagreb, o Red Bull europeu lá percebeu, né? Ele foi jogar no Leipzig, no time da Alemanha, e hoje é um dos principais jogadores. Ele ficou na frente do Hincapié do Bayer Leverkusen, do Camavinga do Real Madrid, do Pedri do Barcelona, do Nuno Gomes do PSG, do Nico Gonzalez do Valência, do Gravenberch, que era do Ajax, agora está no Bayern, do Eren Pino do Villarreal, do Ansu Fati e do Van der Voort do Genk. Então você vê como a Red Bull já tem esses jogadores, né, na Europa. E daí, um dado interessante. Quando você vai para 2001, entre os 10 principais jogadores, tem um jogador que é do Bragantino, que é o Luan Cândido. Luan Cândido, nos dados do Instat, ele seria o sexto jogador que mais marcou pontos nascidos em 2001. Na frente dele tem o Saka, jogador do Arsenal, o Timber, do Ajax, olha o Ajax de novo, o Gonzalo Inácio, do Sporting, o Sporting também tem uma base muito forte, o Rodrigo dos Santos, que está no Real Madrid, e o Eric Garcia, do Barcelona, que está na Espanha. Então, são jogadores que estão à frente do Luan Cândido, mas o Luan Cândido está nessa lista. Daí tem o André, do Fluminense, o Luque Tomás, do Leicester, o Enzo Fernandes, do Benfica, e o Charles Quintalere, do Milan. Então você vê como a Red Bull já tem já olha bem esses jogadores, o Bragantino já tem esses jogadores. O Luan Cândido é um jogador que foi visto pela Red Bull antes, tanto que ele foi pro Leipzig, não chegou a jogar lá no profissional, tanto que ele voltou pro Brasil, mas de repente, se o Luan Cândido tivesse um CT melhor aqui no Brasil, ele de repente ele ficava mais tempo no Brasil, evoluía mais rápido e hoje talvez fosse um jogador melhor do que já é. Então, a Red Bull vai apostar nisso e acho que a ideia é essa, porque se você quer ter os principais jogadores da América do Sul e do Brasil, e você não tem o clube que mais fatura, você vai ter que criar ele antes que os outros clubes do Brasil comprem, né? E o Bragantino vai tentar fazer isso. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje sobre o Bragantino, falando sobre essa ideia de base, essa ideia do CT, como o CT pode trazer uma nova fase e fazer o clube ficar mais forte. Se você gostou do vídeo, curta, comente o que você acha, se vai dar certo, se não vai dar certo, se o Bragantino vai ser um dos melhores times do Brasil ainda, ou se não vai. A gente ainda vai fazer o giro da semana durante essa semana. A gente não conseguiu gravar live essa semana, mas a gente deve gravar live na semana que vem, depois do jogo contra o Palmeiras. Então é isso, vamos ver como é que o Bragantino vai. O Bragantino precisa reagir, precisa jogar mais bola. Enquanto isso, a gente vai acompanhando o time, trazendo notícias e falando para vocês aqui sobre o Bragantino. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!